Pois não, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, moção contra o aborto. Senhora presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. A presente moção tem por objetivo o debate sobre a questão do aborto, tema esse que recentemente ganhou grande repercussão. A Constituição Federal, em seu primeiro artigo, revela que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, seguindo o mesmo norte, o direito à vida garantido de maneira inviolável em nossa Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 5º. O Código Civil diz explicitamente que a lei põe a salvo desde a concepção dos direitos do nascituro em sintonia com o Pacto de São José da Costa Rica. Logo, o nascituro é titular de direitos, a começar pelo direito à vida, sem o qual nenhum dos demais teria consistência. Também, a Carta Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, reconhece em seu artigo 3º que todo ser humano tem o direito à vida. O Código Penal, seguindo o mesmo contexto em seus artigos 124 e 126, criminaliza o aborto provocado pela gestante ou em seu consentimento. Conforme se vê, o nosso ordenamento jurídico é bastante robusto no sentimento de respeitar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Entretanto, a teoria do abortismo se insere em um quadro mais amplo de perda de referências morais e abandono de valores que por séculos foram caros à sociedade. A relativação da dignidade da pessoa humana e a negação do direito inalienável à vida são componentes cruciais deste processo. Roteiro esse que culminou com a decisão do parlamento francês em recente e lamentável aprovação legislativa. A principal ferramenta para se chegar onde os franceses chegaram é a desumanização do nascituro. Para isso, evidentemente, é preciso empurrar para baixo do tapete um dado científico inegável, que a partir do momento do encontro dos gametas masculino e feminino, estamos diante do indivíduo da espécie humana. O que o abortismo faz é negar ou ao menos diminuir estes status. Um dos meios para isso consiste em estabelecer momentos do desenvolvimento embriatório ou fetal, como, por exemplo, a formação do sistema nervoso, para só então reconhecer a vida humana e ignorar deliberadamente as questões incômodas postas pela adoção desse tipo de liminar arbitrário. Já que é impossível afirmar com plena honestidade intelectual que um embrião ou feto não seria humano antes desse estágio do seu desenvolvimento. Com o embrião ou feto devidamente privado do reconhecimento de sua humanidade e sua dignidade, as portas estão abertas para o vale-tudo. Não há maquiagem que seja capaz de esconder o apodrecimento moral de uma sociedade que trata dessa forma os mais indefesos e inocentes entre os seres humanos. É lamentável ver que na época dos direitos humanos universais a defesa de um direito a suprimir a uma vida humana. A tutela da vida humana hoje sempre deve ser o primeiro objetivo da humanidade. Desta forma, a fim de demonstrarmos contrariedade e avanço sobre o debate acerca do tema, nos manifestamos por meio da presente moção e, no caso da aprovação, que a mesma seja enviada à Câmara dos Deputados de nosso Estado, bem também como à Câmara dos Deputados Federais e Estaduais. Caxias do Sul, 13 de março de 2024, 149 anos da colonização e 134 anos da emancipação política. Assina eletronicamente este documento: Sandro Luiz Fantinel, Adriano Bressan,
Alexandre Preste Bortoluz, Elisandro Fiuza Gonçalves, Gilfredo Otto de Camilles, Gladys Francisqueto Frisso, Lucas Dil, Maurício Fernandes Calco, Almir Cadore, Rafael Bueno, Ricardo Zanquim e vereador Velocino João Ex. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.